Olá, oitavo ano, professor Esquilaci, tudo bem? Então, esse vídeo de hoje é para leitura do material que eu enviei para vocês, está disponível no GSA ou está disponível lá no SPIN de forma impressa e vale do dia 23 de agosto até o dia 3 de setembro. Tá? A atividade que é para fazer não está lá atrás, não, está aqui na frente. Tá? Então, você olha a atividade aqui, são essas 4 questões te perguntando, e depois que você lê o texto, entender o texto, refletir sobre o texto, você vai responder tranquilamente essas questões aí. Feitas as questões no caderno, você tira foto, e aí coloca lá, publica no GSA, né, o Google Sala de Aula, ou se tiver dificuldade para isso, você vem e manda para esse e-mail aqui, se for o caso. Mas no GSA, se você puder, é melhor, porque lá fica registrado de uma maneira mais segura, tá bom? Que também a escola tem acesso. Então vamos lá. Impactos da geração de energia. Então nós temos aí uma manifestação, né? Vamos ler a legenda. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, lá no Pará, gerou comoção e protesto em diversos grupos da sociedade que argumentavam haver uma série de problemas nesse projeto. Então, isso é uma foto, né, de indígenas e a Walapiti estão protestando em Gaúcho do Norte, no Mato Grosso. Tá, isso em 2012, mas acabou sendo construída essa usina. Então vamos lá. Como vimos, a geração de energia elétrica ela pode ser feita a partir de diversas fontes. Cada tipo de usina elétrica apresenta um conjunto de impactos e riscos ambientais e socioculturais. Conhecer essas características é importante para que possamos exercer nossa cidadania. A instalação de uma determinada usina em um local pode trazer problemas que afetam comunidades muito além daquelas que vivem próximo a ela. As usinas hidrelétricas elas fornecem um exemplo disso. Para que a água possa ser acumulada em um enorme reservatório, de onde é encaminhada para as turbinas, geralmente é preciso alagar uma grande área. Nesse processo, ocorre a destruição massiva, né, quer dizer, muito grande, em massa, né, da flora e da fauna que então estão presentes na região alagada. Isso reduz a biodiversidade local e libera gases de efeito estufa na atmosfera. Com a alteração do fluxo dos corpos d'água da região, as comunidades aquáticas elas podem sofrer impactos que se estendem muito além da área alagada. Então, nessa foto de baixo, você tem o resgate da fauna e da flora, permite salvar algumas plantas e alguns animais antes do alagamento do reservatório de uma usina hidrelétrica. Então, na fotografia, você tem o resgate da fauna em Porto Velho, em Roraima, em 2012. Então, vamos lá. Se essa área for habitada por pessoas, as comunidades devem ser realocadas. E isso nem sempre é feito preservando o modo de vida e respeitando tradições culturais dessas pessoas. Assim, apesar de utilizar uma fonte renovável de energia, as hidrelétricas acarretam em impactos ambientais e sociais profundos. Então você tem aqui o rio Xingu, né, em Altamira, no Pará, em 2012, a imagem A. E na B é em 2018. Então você tem aí o antes e depois da instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Como eu disse, ela já está a pleno vapor, né? No caso das usinas, isso nós falamos até agora da usina hidrelétrica. E a usina termoelétrica? No caso das usinas termoelétricas, os impactos ambientais mais evidentes dizem respeito à grande produção de poluentes atmosféricos na atmosfera. Esse problema é especialmente grave nas usinas que utilizam combustíveis fósseis. Ao queimar o gás natural ou o carvão mineral, por exemplo, são lançados na atmosfera gás carbônico e outros gases de efeito estufa que são oriundos do material que estavam estocados no subsolo há milhões de anos. Então você tem uma imagem aí de uma usina termoelétrica movida a carvão mineral, que é da Alemanha. Isso é a foto de 2016. Ela tem uma potência de 3.800 kWh.
No caso da Alemanha, eles não têm usina hidrelétrica, porque eles não têm os rios como nós temos aqui para poder fazer. Então, eles tiram muito da usina hidrelétrica, termoelétrica e até de usinas nucleares. Continuando o texto, nas termoelétricas que empregam biomassa é planta, por exemplo, quando você faz um carvão, você está usando biomassa, tá? O combustível, né? Então, nas termoelétricas que empregam biomassa, o combustível tem parte de sua origem no próprio gás carbônico atmosférico. As plantas, como a cana-de-açúcar, eles retiram esses gases da atmosfera para produzir biomassa. Dessa forma, ao serem queimadas, devolvem à atmosfera o gás carbônico que haviam capturado. Apesar disso, a produção de biomassa em grande escala estimula o desmatamento, uma ação que, além de prejudicar a biodiversidade, contribui para o aquecimento global. O modelo atualmente dominante para a produção de biomassa, a partir da cana-de-açúcar, do milho ou soja, por exemplo, apresenta também impactos sociais negativos. É comum o emprego de mão de obra mal remunerada e com condições precárias de trabalho. No Brasil, o agronegócio é o setor da economia que mais recruta pessoas para trabalhar em regime semelhante ao da escravidão. Com o desenvolvimento tecnológico, a automatização da produção, isto é, o uso de máquinas para realizar boa parte das tarefas, aí gera desemprego no campo e favorece a concentração de renda, aumentando então as desigualdades sociais. Você tem uma área aí enorme, uma matinha aí, né? Que sobrou dela, é uma área desmatada para a plantação de soja. Isso é na região de Londrina, no Paraná, uma foto de 2017. Então, às vezes, vem gente lá do Nordeste procurar emprego aqui na região de Ribeirão, né, que é o que a gente já teve notícia, e eles trabalham para colher cana, mas eles vivem em lugares que não tem condição sanitária adequada, ganha pouco, dorme mal, entendeu? E ainda tem baixos salários. É exploração, como disse aí, a nível de escravidão, né? Continuando. Mesmo as usinas consideradas menos poluentes, como as eólicas e as solares, elas apresentam impactos e riscos ambientais. As turbinas eólicas, elas provocam a morte de aves na região quando estas colidem com as pás em movimento, como você vê a imagem embaixo aí, né, a relação da turbina eólica e as aves voando no entorno. O funcionamento desses equipamentos também produz poluição sonora, o que afeta principalmente animais da região mais próxima de onde a usina é instalada. Então, esse equipamento faz barulho quando ele fica girando, né? Então, esses impactos eles podem ser minimizados com estudos ambientais que identifiquem a presença de animais e apontem locais mais adequados para a sua instalação. Também deve ser identificada a importância da região para a população de aves, bem como a posição da usina em relação a rotas migratórias desses animais. Então, você tem uma imagem aí de uma usina eólica na Alemanha, em 2012, e um dos principais impactos desse tipo de empreendimento para a fauna são os acidentes das aves locais e migratórias, com essas hélices das unidades geradoras de energia. Agora, no caso das usinas solares, os impactos ambientais são basicamente de dois tipos: o eventual desmatamento da região onde será instalada e o ciclo de vida dos materiais empregados na fabricação dos componentes. Painéis solares fotovoltaicos atuais, eles têm uma vida útil de aproximadamente 30 anos e são feitos basicamente de vidro e alumínio, materiais seguros e recicláveis. Apesar disso, esses dispositivos contam também com componentes de cobre, zinco e outros materiais potencialmente tóxicos ao meio ambiente. Com o aumento da popularidade dessa tecnologia, a quantidade de resíduos produzida em um futuro não tão distante pode tornar-se um problema ambiental. Dessa forma, é importante desenvolver pesquisas para otimizar a reciclagem dos equipamentos utilizados na geração de energia solar, assim como estimular o desenvolvimento de materiais mais seguros para a fabricação desses equipamentos. O funcionamento das usinas nucleares ele é considerado de baixa emissão, pois não há produção direta de gases do efeito estufa. Apesar disso, elas produzem a chamada poluição térmica.
Para resfriar as torres onde ocorrem as reações nucleares, é necessário empregar grandes quantidades de água. Por isso, essas usinas são geralmente instaladas próximas a mares ou rios, como você tem aqui no exemplo. Aqui tem uma usina, a usina nuclear de Fukushima, no Japão. Daqui a pouco eu vou falar dela. Então, por isso, essas usinas são instaladas o aumento da temperatura próximo ao local onde é... Opa, faltou um pedacinho aqui. Bom, então, o aumento da temperatura próximo ao local onde é despejada. Né? Então, é muito quente essa água que ela é despejada. Isso pode parecer um problema pequeno, mas o aumento da temperatura reduz a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água, o que afeta diversos animais aquáticos. Alguns estudos demonstram existir relação entre a poluição térmica e a morte de corais, o que traz impactos para as cadeias alimentares aquáticas. Os principais problemas relacionados às usinas nucleares, porém, são o risco de acidente e a destinação dos resíduos, isto é, do material radioativo que não tem mais serventia. Acidentes em usinas nucleares podem ser extremamente devastadores, pois o material radioativo é nocivo a todos os seres vivos, podendo causar danos ao material genético e levar à morte. As partículas radioativas podem ainda ser espalhadas pelo vento, ampliando a área contaminada e tornando-a imprópria para a ocupação humana e nociva de todos os organismos presentes nela. Os resíduos radioativos permanecem perigosos por décadas ou mesmo séculos depois que perdem a serventia para as usinas. Atualmente, os rejeitos produzidos pelas usinas são confinados em grossas barragens feitas de concreto e aço alternados, e onde vão permanecer indefinidamente, porque vai ficar ali para sempre, né? Porque é um produto extremamente perigoso. Até um passado recente, alguns países despejavam esses resíduos no mar ou em minas abandonadas. E ainda não foi criada uma solução segura e definitiva para o descarte desse tipo de material. Então você tem aí, ó, no dia 11 de março, nessa imagem de baixo, uma imagem vista de satélite. Em 11 de março de 2011, a central nuclear de Fukushima 1, lá no Japão, ela foi atingida por um tsunami. Com isso, os reatores nucleares derreteram e liberaram no ambiente grandes quantidades de material radioativo. Dezenas de milhares de pessoas tiveram que abandonar suas residências, porque toda essa região ficou contaminada, ficou poluída. Agora, maneiras da gente fazer um consumo responsável de energia. Então, como você viu, apesar da praticidade com que temos acesso à energia elétrica, várias maneiras de se produzir energia elétrica, né? Ela é exatamente um recurso barato. Ela não é exatamente um recurso barato. Tem custos ambientais e socioculturais. Isso demonstra a importância de adotarmos hábitos conscientes no uso de energia elétrica, evitando desperdícios e se posicionando sobre o assunto. Já vimos que a potência é o principal fator que determina o consumo elétrico de um equipamento. Ao comprar um aparelho novo, é importante verificar se ele possui o selo de avaliação em metro Procel, que é esse selo aqui, tá? Ele classifica os eletrônicos em uma escala de A até E. Então, equipamentos com classificação A são os mais eficientes no consumo de energia, ou seja, eles desperdiçam menos. Então, conheçam mais alguns hábitos para o consumo consciente de energia. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, como economizar energia elétrica em casa. Vamos pela sequência aqui. Número 1, que é um que gasta mais energia em casa. Agora que a gente está saindo, né, acabou o frio, a gente vai usar menos o chuveiro elétrico. Mas no frio a gente costuma usar muito. E vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Reduzir o nosso consumo de energia elétrica. Chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico costuma ser o equipamento que mais consome energia em uma residência. Então, evite banhos mais demorados que o necessário. Procure usar o chuveiro na posição verão sempre que possível. E limpe periodicamente os orifícios por onde as águas saem. Ali costuma, às vezes, formar um bolorzinho, um musgo, tá? E acaba entupindo e aí acaba forçando um pouco.
tá? 2, a geladeira. A geladeira é outro grande consumidor de energia elétrica, podendo corresponder por até 1/3 da conta de luz, porque ela fica funcionando 24 horas. Assim, o motor funciona e para. Você já deve ter visto, né? Que às vezes o motor está funcionando, mas depois ele para. Mas ela fica na tomada o tempo todo. O chuveiro é só durante o banho, né? Então, ó, mantenha a geladeira em local ventilado e longe de fontes de calor, como fogão. Evite abrir a geladeira várias vezes ou mantê-la aberta por muito tempo. Ou seja, você vai guardar, acabou de almoçar, fez o almoço, fez a janta, vai guardar as coisas na geladeira, guarda tudo de uma vez, abre de uma vez, não fica abrindo, fechando, abrindo, fechando. Isso faz o ar quente entrar e aí isso faz com que o motor fique consome mais energia. Então, verifique periodicamente se as borrachas de vedação estão impedindo a saída do ar frio, aquela borracha que fica na porta. 3, lâmpadas. Junto ao chuveiro e à geladeira, a iluminação completa o pódio dos maiores gastos com energia elétrica. Então, evite manter lâmpadas acesas durante o dia, aproveitando a iluminação natural. Abre a janela, a cortina, deixe entrar a luz natural para não ter que ficar com a luz acesa durante o dia. Apague a luz quando não houver ninguém no cômodo. E troque lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes ou de LED, que são mais econômicas e duram mais. Tá? Desse lado aqui agora. 4. O televisor. Equipamentos de TV antigos, de tubo, gastam mais energia que os modelos atuais, de tela plana. Então, evite deixar a TV ligada quando ninguém estiver assistindo. Dê preferência a modelos de TV mais recentes e econômicos. 5. Sobre o ferro de passar roupas. Esses equipamentos eles têm potência elevada e gastam energia enquanto aquecem até atingir a temperatura ideal. Então, acumule várias peças de roupa para passar de uma vez, evitando ligar o ferro várias vezes. Ou seja, vai passar roupa, junta tudo. Não passa duas hoje, duas depois, 3 no outro dia, entendeu? Isso tudo força muito o uso do ferro elétrico e ele também tem resistência, né? Pode gastar muita energia. Então, passe primeiro as roupas que exigem temperaturas menores, deixando por último as peças de jeans e linho, por exemplo. Aqui embaixo, máquina de lavar roupa. O consumo de energia nesses equipamentos se deve ao motor elétrico que eles possuem. Então, procure usar a máquina em sua capacidade total, evitando lavar pequenas quantidades. E limpe periodicamente o filtro da água. E por último, lá em cima, no 7, o ar-condicionado, né? Que para quem tiver, né? Eu não tenho, por exemplo, mas quem tiver tem que saber usar. Então, esse aparelho ele pode corresponder a mais de 15% da conta de luz. Mantenha portas e janelas fechadas quando o aparelho estiver ligado. Limpe periodicamente os filtros de ar e mantenha o aparelho ligado quando o cômodo ficar vazio por muito e não mantenha o aparelho ligado quando o cômodo ficar vazio por muito tempo, tá? Então é isso, gente. Esse foi o material. Então lembrando que as atividades estão aqui. São essas 4 perguntas que eu fiz que vocês vão responder depois de ter feito a leitura desse material. Tá bom? Então é isso. Então agora na próxima semana é o vídeo com a correção dessa atividade. Tá? Um abraço para vocês e até mais.